Então, meus amores, vamos aqui dar continuidade ao nosso encontro falando a respeito desse sistema circulatório, onde, no primeiro momento, nós falamos dos componentes principais do sistema circulatório, que seria o coração, os vasos sanguíneos, o sangue, os vasos linfáticos e a linfa, que serão temas de discussão de slides posteriores. Coração, nós já conhecemos, é um órgão muscular oco que se localiza no meio da caixa torácica, né? Sob, abaixo do externo, ligeiramente deslocado para a esquerda, para baixo e para frente. E no organismo humano, ele tem mais ou menos aquele tamanho que nós colocamos de um punho fechado, né? Se você pega do lado esquerdo, colocou no centro do tórax, você vai ter mais ou menos a posição do nosso coração. Isso aqui é conteúdo que nós já discutimos quando tivemos nossas aulas, né, de anatomia, certo? Então, aqui você tem uma imagem, né, uma vista anterior do coração, né, mostrando a anatomia do coração, alguns vasos de grande importância. Todos os vasos são de importância, porém nós temos os grandes vasos de base, a veia cava superior, a veia cava inferior, o átrio direito, a artéria aorta, né? Artéria ascendente, arco aórtico, artéria descendente, tronco braquiocefálico, né? Aí daqui você vai ter a carótida comum direita e você tem o tronco braquiocefálico, o tronco não, a subclávia direita, aí você tem a carótida comum esquerda e depois você tem a subclávia esquerda, né? Observe a presença aqui de um grande vaso, né, que retorna com o sangue do pulmão esquerdo em direção ao átrio direito, né? O outro vem lá por trás, que seria, no caso, as veias pulmonares, né? Uma esquerda, e lá por trás nós temos uma direita. Aqui você tem a região da musculatura ventricular, né? Aqui você tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, aí numa vista anterior, certo? E aqui você tem o quê? O mesmo coração em uma secção frontal ou coronal. Eita, se lembram? Secção frontal ou coronal. Divide a estrutura na posição anatômica em uma posição anterior e uma posterior. Sendo assim, nós temos aí uma visão do coração, né? Em um corte frontal ou coronal, mostrando aqui a cavidade atrial, mostrando a cavidade ventricular, mostrando as cordoalhas tendíneas, os músculos papilares, tá certo? Aqui você tem o septo ventricular. Aqui nós encontramos quem? A válvula semilunar aórtica, válvula semilunar aórtica. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo, né? Aqui nós temos as cordoalhas tendinosas, aqui a válvula mitral, e mais acima você tem o quê? O átrio esquerdo, que vai receber sangue proveniente de onde? Sangue proveniente das veias pulmonares, ok? Então, temos aqui, ó, na entrada, aqui você tem a válvula semilunar pulmonar, artéria pulmonar, ok? O outro braço dela vai lá, passa por debaixo da aorta. Aqui você tem as veias pulmonares, duas esquerda, e lá por trás você tem duas direita, ok? Então você tem aqui uma visão geral do nosso coração. Falamos um pouco no início de nosso encontro a respeito do sangue, né? E a gente falou um pouco lá a respeito dos constituintes, dos componentes do sangue, e nós vamos trabalhar isso aí com maior
efetividade, com mais minuciosidade em outros encontros. Porém, vamos trabalhar agora com as funções que estão relacionadas ao sangue. Basicamente, a função do sangue, é transporte. Basicamente, é transporte. E uma outra função que está relacionada ao sangue seria defesa do organismo, tendo em vista que o sangue ele não é constituído somente por células vermelhas, no sangue nós temos também as células brancas, né? Ou leucócitos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, dentre as funções, basicamente, nós temos transporte e temos defesa do organismo. Com relação ao transporte, nós temos, primeiro, transporte de gases respiratórios. Quando a gente fala de transporte de gases respiratórios, mais uma vez eu chamo a atenção da nossa bioenergética, certo? Cuidado com ela. Não esqueça a nossa bioenergética, tá certo? Se lembrem lá do empenho que nós tivemos para trabalhar aqueles questionários e tudo mais, explicando questão por questão, direitinho, a orientação que eu repassei para vocês. Pelo amor de Jesus Cristo, não esqueçam bioenergética. Certo? Ali é a base para a fisiologia, para o treinamento desportivo. Ok? Então, transporte de gases respiratórios. Oxigênio, que é necessário no mecanismo respiratório, que produz o quê? O gás carbônico, que no caso terá que ser eliminado do nosso organismo, tendo em vista que ele vai provocar modificações no pH do sangue, potencial do íon hidrogênio. Isso aí nós veremos em aulas futuras. Então, seria aí a primeira. Outra função, transporte de nutrientes. Né? Se lembrem de nossa labuta quando estudamos no primeiro bloco. Eita disciplina, que era difícil, meu Deus do céu. Porém, hoje em dia, eu acho que vocês já têm uma outra visão, né? Daquilo que a gente tinha tanta dificuldade no primeiro bloco, que era bases bioquímicas e biológicas. Então, lá nós estudamos o quê? Água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Então, lá nós vimos a base, né, bioquímica. E lá nós falamos o quê? Dos nutrientes. Né? Os nutrientes inorgânicos e os nutrientes orgânicos de que nós somos constituídos. Então, quem é que transporta esses nutrientes? Para que cada célula receba, né, esses nutrientes, para que realizem o seu metabolismo, promova o processo de formação de novos materiais, ok? No caso, quem transporta é o sangue. Temos também o quê? O transporte de hormônios. Esse conteúdo de hormônio é um conteúdo muito lindo na fisiologia. Nós vamos trabalhar o controle hormonal, hormônios e atividade física, muito bonito e gostoso de se estudar, muito curioso. Então, os hormônios são substâncias químicas que são produzidas em células, né, que, no caso, vão formar estruturas que nós chamamos de glândulas. E essas glândulas, elas produzem essas substâncias químicas que são os hormônios, que são lançadas na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea que tem a função de quê? De transportar esse hormônio, e esse hormônio ele vai ser captado por uma região específica do nosso organismo, como se fosse um sistema chave-fechadura. O hormônio, ele tem o seu local adequado para que ele venha agir. Então, quem é que transporta? O sangue. E quando nós falamos em catabólitos do metabolismo, lá em bases biológicas, nós falamos de metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo se refere ao conjunto de reações químicas observáveis nos seres vivos. Dentre as reações metabólicas, nós temos aquelas que objetivam a síntese, que nós chamamos de anabolismo, e aquelas que objetivam a quebra, que nós chamamos de catabolismo. Então, nesse caso,
quando nós trabalhamos com reações químicas, nós vamos produzir catabólitos. Mais uma vez, bioenergética. Quando nós estudamos glicólise, olha o nome, glicólise, subentende-se que é anaeróbica. Ao final da quebra da glicose, nas 10 reações, o que é que nós temos? Um catabólito. Quem seria ele? O ácido lático. Então, o ácido lático é um catabólito do metabolismo. E a gente viu lá que o ácido lático ele pode ser utilizado como nutriente metabólico para a produção de energia, pode ser convertido em glicose, glicogênio, pode ser eliminado através da urina, através do suor. Então, quem é que vai transportar esse catabólito que foi produzido numa célula para poder ser eliminado através do suor, da urina? O sangue, tá certo? Transporte de células do sistema de defesa. Já discutimos já essa situação dos leucócitos, né? Os leucócitos eles estão circulando no sangue e a partir do momento que você tenha um processo infeccioso local, esse sangue vai transportar essas células até a região do local da ação infectante ou da ação inflamatória. Então, transporte de defesa. E é importante também porque ele contribui para a manutenção da temperatura corporal em organismos homeotermos. O que quer dizer isso? Nós sabemos que, a partir do momento que você modifica a sua temperatura corporal, se você aumenta a sua temperatura, você entra em hipertermia. Então, você ativa o mecanismo da sudorese, para que você perca calor. Então, quem é que transporta esse calor? Calor é energia térmica em trânsito. Então, quem é que transporta calor? O sangue, através de um mecanismo que nós chamamos de convecção. Então, o sangue transporta calor por convecção até a região da pele que está resfriada pela atividade do suor e assim você tende a resfriar a pele e, consequentemente, o sangue, ao passar pela pele resfriada, ela perde calor, esse sangue perde calor e assim você diminui a temperatura corporal. O inverso é verdadeiro. Quando você está no mecanismo de hipotermia, porque o ambiente onde você se encontra é muito frio, a tendência natural é que o sangue se esconda nas regiões mais profundas do corpo para que você não perca calor ou muito calor para o ambiente. Então, temos aí as funções do sangue. Basicamente, transporte e defesa do organismo. O coração como bomba, né? Vocês devem se lembrar da nossa anatomia, aquele desenho. Vocês se lembram daquele desenho, aquela obra de arte que eu fiz para vocês lá no quadro, no pincelzinho? Digam que sim ou que não. Interajam aí comigo. Tereza Cristina. Sim, eu lembro. Sim. Lembro sim. Sim, assim. Certo? Então, a gente fez lá, né, pessoal? Uma divisão lá do nosso coraçãozinho, pegando parte por parte, as válvulas e tal, tudo direitinho. Então, eu sei que vocês têm aquele questionário que toda aula minha tá eu ali cobrando e pá. Eu digo, não, eu quero é no caderno de vocês. Faça o questionário. Então, é para isso. Eu espero que os colegas estejam de posse, né, desse questionário aí, né, que aí vocês já vão dar uma olhadinha para poder fazer uma revisão legal. Porque fisiologia sem conhecimento de anatomia não vai para frente. Certo? Então, peguem aquele questionáriozinho e vamos arrochar aquele questionário nessa primeira fase, porque a coisa vai complicar nos nossos encontros futuros. Então, o coração ele é um vaso modificado, constituído, na realidade, por duas bombas. Uma direita, que é venosa, pois transporta sangue venoso. Sangue venoso é aquele sangue que vai ter o quê? Uma maior quantidade de gás carbônico em relação ao oxigênio. Tá certo? E o objetivo desse coração direito é fazer com que esse sangue, que esteja com maior pressão parcial de gás carbônico, seja reoxigenado. Sendo assim,
eu tenho uma outra bomba, que é a bomba arterial, aquela que vai receber o sangue oxigenado para transportar esse sangue para os tecidos. Então, essa bomba é chamada de bomba arterial. Então, você tem o coração, né, constituído basicamente por uma bomba direita, que é venosa, que recebe o sangue venoso proveniente dos tecidos e transporta esse sangue para os pulmões para que ele seja oxigenado. Depois, esse sangue oxigenado volta para a bomba do lado esquerdo. E essa bomba do lado esquerdo terá como finalidade transportar o sangue para todos os tecidos, levando aquele velho oxigênio para aquela velha respiração celular, né? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E lá no final o oxigênio se junta com os hidrogênios, que são captados pelo NAD e pelo FAD, transformando assim em água. Beleza? Esquema geral do trabalho cardíaco. Então, como é que é o esquema geral aí do trabalho cardíaco? Quando se fala em esquema geral do trabalho cardíaco, só um instante, uma pequena falha no PowerPoint. Isso acontece em trabalho ao vivo. Certo? Então, vamos aqui no esquema geral do trabalho cardíaco. Quando se fala no esquema geral do trabalho cardíaco, meus amigos, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as duas circulações, a circulação venosa e a circulação arterial. E a gente vai o quê? Chamar a circulação arterial de grande circulação e a circulação venosa de pequena circulação. Então, olha o trabalho cardíaco, ó. O sangue que chega, vocês estão acompanhando a seta do meu cursor? Sim. Beleza. Sim, professor. Então, o sangue que chega ao átrio direito pela veia cava superior e veia cava inferior, ela vai passar para onde? Ó, para o ventrículo direito, né? Então, átrio direito, válvula tricúspide, né? Válvula tricúspide, e aí você vem para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, observem que o sangue ele vai abrir a válvula semilunar pulmonar e vai para o tronco pulmonar, e do tronco pulmonar esse sangue vai se dirigir para os dois pulmões, direito e esquerdo. Então, nos pulmões, nós teremos a hematose, que seria o processo de troca de gás carbônico por oxigênio. E desta forma, o sangue, ele já vem o quê? Oxigenado, né? Ele já vem com um percentual maior de oxigênio em relação ao gás carbônico. Desta forma, olha aqui, voltando para o primeiro coração, o sangue oxigenado chega ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral. Bicúspide ou mitral. Daí, esse sangue passa agora para onde? Para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, esse sangue, essa seta aqui, ela está errada, tá bom? Quem colocou esse slide, esse livro aqui, colocou a setinha errada. Então, o sangue, ele sai do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e toma o caminho de quem? Da artéria aorta. E daí, ele vai ser transportado para todo o corpo, ok? Então, nesse sistema completo aqui, meus amores, vamos observar o seguinte, que na sua visão, se coloque na posição anatômica, não esqueça, posição anatômica. O que você está vendo do seu lado esquerdo, na realidade, é o lado direito do coração, certo? Então, aqui do lado direito do coração, vejo que ele sempre está em azul, ó. Está em azul.
né? Mostrando que o lado direito ele transporta sangue venoso. E do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo ele está em vermelho, né? Mostrando que o lado esquerdo, a bomba esquerda, é a bomba arterial, sangue arterial. Então, temos aí um esquema geral do nosso trabalho cardíaco, mostrando as duas circulações. Aqui você tem uma visão geral do nosso coração, e aqui numa visão anterior, certo? Um desenho esquemático, mostrando algumas estruturas que você já tem conhecimento. Aqui você tem a veia cava superior, veia cava inferior, aqui você tem o átrio direito, certo? O átrio direito ele apresenta uma proeminência sob a forma de orelha, que nós chamamos de aurícula direita. Temos aqui o ventrículo direito, mostrando aqui a musculatura miocárdica do ventrículo direito. Voltando aqui, você tem o átrio esquerdo, tronco pulmonar. Aqui você tem a artéria pulmonar esquerda e passando aqui na curvatura da aorta por baixo, você tem a artéria pulmonar direita. Observe aqui a presença da artéria aorta, onde na artéria aorta você tem a artéria aorta ascendente, a curvatura ou arco aórtico, artéria aorta descendente. Então, essa artéria, ela tem início onde? Aqui no ventrículo esquerdo. E aí, ela vai gerando ramos. Sendo que o primeiro par de artérias que é gerado da artéria aorta seria o quê? A artéria coronária direita. E a artéria coronária direita, ela vai gerar o quê? Seus ramos. Cada um desses ramos, para quem trabalha com cardiologia, certo? Cada um desses pequenos ramos tem um nome, ok? E aqui você tem, ó, saindo de lá da aorta, lá de dentro, profundamente, você tem a artéria coronária esquerda. E aqui você tem o chamado ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. Tá bom? Então, aqui numa visão anterior do nosso coração. Aqui você já tem uma visão posterior do nosso coração. Então, muito cuidado com o que você está olhando, porque você tem que analisar quem é direito e quem é esquerdo. Então, se eu dei uma virada no coração, ok? Aqui você já tem o quê? Ó, o átrio esquerdo. Ao átrio esquerdo chegam o quê? Chegam as artérias pulmonares, uma superior e outra inferior. Desculpem. Aqui nós estamos do lado esquerdo, né? Então, do lado esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo. Se aqui é o átrio esquerdo, tá certo? Certo. Beleza. Então, se aqui é o lado esquerdo, então você tem tudo que chega ao coração, né? Tudo que chega ao coração é veia. Tudo que sai do coração é artéria. Então, numa vista posterior que nós estamos aqui, então você tem uma veia pulmonar superior esquerda e você tem uma veia pulmonar inferior esquerda. E aqui você tem do outro lado, ó, uma veia pulmonar superior direita e uma veia pulmonar inferior direita. Então, ao átrio esquerdo chegam 2 pares de veias. Vejam que essas veias, elas vão trazer sangue arterial, proveniente dos pulmões esquerdo e pulmão direito. Portanto, o conceito para artéria e veia não tem relação direta com o tipo de sangue que ele transporta, né? Basta que, se o vaso chega ao coração,
ele é considerado veia. Se o vaso sai do coração, ele é considerado artéria, independente do tipo de sangue que ele transporte, seja ele venoso ou arterial. Observem aqui as artérias pulmonares que transportam o quê? Sangue venoso, em direção a quê? Aos pulmões esquerdo e ao pulmão direito. E vejam a veia cava superior e a veia cava inferior, que recebe sangue de todos os tecidos do coração. A veia cava superior vai receber sangue proveniente da região da cabeça, pescoço, membros superiores e parte alta do tronco. E a veia cava inferior, ela vai trazer sangue proveniente dos membros inferiores, região do quadril, região abdominal e porção baixa do tronco. E essas duas grandes veias vão desembocar onde? No átrio direito, ok? No átrio direito. E daí, novamente, eu terei o circuito para que eu renove novamente o oxigênio do sangue, pois esse sangue que chegou aqui, ele chega com um grande percentual de gás carbônico. Aí você tem uma visão geral da circulação, onde nessa visão geral você tem que a bomba direita, né, ela é venosa, ela tem como finalidade receber o sangue através de capilares venosos dos tecidos e transportar esse sangue em direção ao coração. Depois disso, o sangue venoso é enviado aos pulmões, onde, a partir do momento que eu tenho o processo de hematose, os capilares venosos vão deixando o gás carbônico e vão recebendo oxigênio e vão se transformando em capilares arteriais. E assim o sangue se torna arterializado e volta novamente em direção ao coração do lado, agora, esquerdo. E assim esse coração é bombeado novamente por todo o sistema arterial para os tecidos, deixando o oxigênio e assim se transformando novamente em sangue venoso. Com relação aos vasos sanguíneos, nós vimos, né? Nós temos artérias, nós temos veias e nós temos os capilares. Anatomicamente, artérias e veias apresentam as mesmas estruturas. Elas apresentam um revestimento externo, certo? Apresentam um endotélio que é o revestimento interno, e apresentam uma porção média, que é constituída basicamente por quem? Por tecido muscular liso, portanto, coordenado pela atividade do nosso sistema nervoso autônomo, certo? E também por tecido elástico. Então, a mesma composição de uma veia é a mesma composição de uma artéria. O que vai diferenciar a composição de artéria e veia é a distância com que esse vaso esteja do coração. Exemplo, a artéria aorta, ela como vai receber o sangue diretamente da bomba, que é o coração, ela vai ter que ser mais rica em tecido elástico. Já quando eu distancio essa artéria do coração, ela já vai perdendo a elasticidade e vai ganhando maior proporção de musculatura lisa. E dessa forma, a musculatura lisa vai promover vasodilatação e vasoconstricção, regulando assim o fluxo sanguíneo para os tecidos. Certo? Então, professor, o que vai... Oi. Essa questão da elasticidade da artéria se dá também pela questão da pressão, né? Porque mais próximo do coração a pressão sanguínea é maior. Isso. E mais distante a pressão sanguínea, de certa forma, se torna menor, né? E precisa dessa pronto. elasticidade, Então, né? justo. Então, nesse caso, se as artérias não fossem elásticas próximo ao coração,
a pressão no seu interior iria aumentar muito, o que poderia contribuir para que esse vaso estourasse, certo? Então, sendo dessa forma, a elasticidade próxima ao coração, ela tem uma influência muito grande na capacidade desse vaso em receber o sangue, ao mesmo tempo que contribui também para, depois que esse sangue é lançado no seu interior, esse vaso comprimir o sangue para que esse sangue seja enviado para distante do coração. Tá certo? Então, o que você falou é de grande importância. Mais próximo, mais elástico. Mais distante, menos elástico e mais muscular, com o objetivo de promover a redistribuição do sangue dependendo da necessidade dos tecidos, através do mecanismo de vasoconstricção e vasodilatação. Ok? Já quando você observa os capilares, olha aí, Samara, os capilares, ó. Os capilares, eles só têm essa camada interna, ó. Essa camada interna. Essa camada interna é chamada de endotélio, ou camada endotelial. É somente uma parede de células e essa parede de células, elas permitem a passagem de substâncias através de suas conexões, né? Esses pontos onde normalmente você tem a passagem de substâncias para o líquido extracelular, ou líquido intersticial, é chamado de sinusoides. Os sinusoides são locais que permitem a passagem do plasma, e o plasma vai levar o quê? Os nutrientes. É através dessas passagens que o oxigênio vai sair dos capilares arteriais para o interstício, né? E o inverso também é verdade, né? O gás carbônico vai sair do interstício para o interior dos vasos sanguíneos, certo? E Professor, tá mudo. certo. É porque eu estava procurando a pessoa do cachorro aí latindo, aí desliguei e foi o meu. Mas vamos dar continuidade aí. Então aqui, pessoal, como eu já falei para vocês anteriormente, ó, aqui de um lado eu tenho veia, do outro eu tenho artéria. Vejam aquele esquema geral que nós pegamos aí, ó, o lado venoso, o lado arterial. Aí o autor aqui pegou um pedacinho, né, de uma veia e um pedacinho de uma artéria. E aí podem ver, ó, você tem o endotélio, que é a camada interna, na veia, tem na artéria. Olha o tecido elástico, tem na veia, tem na artéria. Olha o músculo liso, tem na veia, tem na artéria. Olha o tecido conjuntivo, tem na veia, tem na artéria. Então, artéria é igual a veia. O que vai modificar, pessoal, é a distância com que ele se encontra em relação ao coração. Certo? É claro que as artérias são muito mais pulsáteis, portanto, apresentam maior quantidade de tecido elástico. E as artérias também têm a capacidade, assim como as veias, de promover vasoconstricção e vasodilatação. No caso da veia, a gente chama de venoconstricção e venodilatação, para poder diferenciar que esse processo está ocorrendo numa veia e não em uma artéria. E aqui nós temos uma relação entre o lado direito, que é venoso, e o lado esquerdo, que é arterial, mostrando que o lado venoso, ele apresenta um diâmetro 2 vezes maior
em relação ao lado arterial. E isso é de grande importância para fazer o sangue circular, pois o sangue tem que circular de um ponto de maior para um de menor pressão. Ok? Então, vamos entrar aí, meus amores, mais em uma outra sala, tá bom? Estou retornando.